Boa noite, gente. Estamos entrando ao vivo para mais um Wake Up. E o tema de hoje é: o resultado está além do que a sua mente foi condicionada. Essa mensagem Deus me deu entre segunda e terça. E meditei, refleti, gostei muito do entendimento. E justamente de terça para quarta tivemos todos aqueles eventos, né? Nós tivemos, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, tempestade, com quebras, com perdas. E ali eu entendi que Deus estava me dando uma palavra para me manter no prumo, para me manter alinhado. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Enquanto isso, eu vou fazendo uma breve introdução da mensagem de hoje. O grande problema na jornada dos resultados e das conquistas está em como a nossa mente foi condicionada, moldada, definida pela condição. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo adverte a respeito desse perigo em Romanos 12:2. E não vos amoldeis, e não vos acostumeis com o padrão do mundo. E vale ressaltar, quando Paulo fala o padrão do mundo, Paulo não está falando de terra, de mundo, conforme nós estamos acostumados. Ele está falando sobre sistema, sobre o sistema vigente, do qual a maioria das pessoas está, com o qual a maioria das pessoas está alinhada na sua forma de pensamento. Precisamos ter fibra e determinação suficientes para não nos deixarmos levar pelas circunstâncias ou pelo momento, assumindo posturas e comportamentos que comprometam os nossos anseios. Lembre que em outra oportunidade nós já vimos aqui que disciplina é fazer algo que você não ama como se amasse. Fazer o que gostamos não é disciplina, é estar no mais puro estado de conforto. Disciplina exige fibra e determinação. E aí, para a gente começar, eu trago uma pergunta. Como você reage quando as circunstâncias são desfavoráveis e te pressionam? E aqui nesse texto de Daniel, no capítulo 1, nós vamos ver um evento muito interessante, por um outro ângulo, diferente do que nós normalmente estamos acostumados. Daniel, capítulo 1, no verso 8, a Bíblia diz: resolveu Daniel firmemente, atente a isso, resolveu Daniel firmemente, não com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Vamos entender algumas coisas. Primeira lição que nós aprendemos com a atitude de Daniel é sermos resolutos com aquilo que nós queremos. Verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel foi muito bem resolvido quanto ao que ele queria para si. Ser resoluto é ser firme em seus projetos, em seus desígnios, ousado, determinado, decidido, acima de tudo por ser fiel aos seus valores e princípios. Normalmente a gente lê esse texto, reflete nesse texto baseado no fato de Daniel não querer se misturar, de Daniel ser um homem santo, um homem separado. Mas a questão aqui, antes de tudo, no início do versículo, mostra uma determinação firme da parte de Daniel. Nós não podemos descartar isso. Ser resoluto é você estar decidido, é você estar comprometido. Daniel fazia isso porque tinha compromisso com seus valores, com seus princípios. Me desculpe, mas você precisa ter compromisso com seus valores. Isso é muito importante. Uma pessoa sem valores e princípios, ou que não sabe respeitá-los, é como um barco à deriva, entregue ao sabor do vento e das marés. Ninguém nessas condições jamais conquistou nada significativo na vida. Você nunca vai construir nada significativo e valioso na sua vida se você não souber respeitar e ser fiel aos seus princípios e valores. Respeitar valores e princípios não é uma tarefa confortável, pois exigirá disciplina, entre outros. Quão resoluto você costuma ser nas suas determinações? E a lição desse primeiro tópico é: seja firme nas suas decisões. Segunda lição: esteja disposto a pagar o preço chamado desconforto. Verso 8, na segunda parte. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que era não se contaminar para Daniel? Era não comer e não beber das coisas deliciosas e deleitosas que o rei tinha e oferecia.
Para muitas pessoas é difícil pagar o preço. Para muitas pessoas é difícil, porque fere o conforto. A escolha de Daniel e seus companheiros implicava em se opor ao status quo e fazer o que ninguém queria fazer. E pior, o que não precisava fazer. Daniel não precisava fazer aquilo. Daniel fez uma escolha. Pessoas que obtêm os resultados mais extraordinários são aquelas que escolhem fazer aquilo que não precisam. Sabe, já ouviu falar daquele cara que é campeão de triatlo, de maratona, de competição? Se você for olhar, é o cara que acorda mais cedo. Se eu não me falha a memória, tem uma frase do Mike Tyson que perguntaram para ele por que ele acordava tão cedo para treinar. Porque ele disse assim: enquanto os meus adversários estão dormindo, eu já estou acordado treinando. E se eles resolverem acordar cedo como eu acordo, eu vou acordar mais cedo ainda. E se acordarem mais cedo, eu não vou dormir. Então era uma pessoa que estava disposta a pagar o preço. E é isso que falta hoje, principalmente nessa geração. As pessoas não querem pagar o preço. Nos nossos dias é muito comum as pessoas desejarem as coisas, mas na hora de pagar o preço, elas começam a reclamar, elas começam a argumentar, elas começam a dar desculpa. Eu sempre falo isso: quem quer, dá um jeito, já quem não quer, dá desculpas. Aqui está um grande segredo de quem faz só o que precisa nunca tem conquistas expressivas. Como disse o próprio Jesus, ao fazermos só o que nos é mandado, somos servos inúteis. Lá em Lucas 10:17, Jesus diz: servo mau e inútil, faz só o que te é mandado. O homem mais do que aquilo pelo que é pago, o homem que faz mais do que aquilo pelo que é pago, em breve será pago por fazer mais do que aquilo que faz. Napoleon Hill, um escritor norte-americano que é referência em sucesso pessoal. Muitas pessoas estão acostumadinhas a fazer só aquilo pelo que são pagos. E ainda dizem: eu não sou pago para fazer isso. E vão continuar só sendo pagos para fazer aquilo, nunca recebendo mais. Você costuma lidar com desconforto para chegar onde quer, pagar o preço? Lição desse tópico: pague o preço da constância. Seja constante no seu avanço, na sua jornada. Aprenda a ser constante. Terceira lição: sempre há uma recompensa muito maior para quem se dispõe a ir além. Verso 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Verso 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fazia as perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Quando nós nos dispomos a ir além, nós temos resultados que ninguém mais vai ter. O desconforto associado ao ir além, na maioria das vezes, é o principal fator que nos faz tirar os olhos do resultado e esquecer os valores e princípios norteadores de nossa vida. Quando você dá mais bola, dá mais atenção, dá mais ênfase para o desconforto, você acaba recusando os resultados que você quer, os alvos que você tem, e acaba até desprezando eles. O principal fator do condicionamento de nossa mente, se não estivermos atentos, pode ressaltar aqui: não é o que nos acontece, mas o que escolhemos fazer com aquilo que nos acontece. Não somos responsáveis pelo que nos acontece, mas somos os únicos responsáveis por como escolhemos lidar com isso. Paulo nos instrui a sermos moderados. Moderados são aqueles que permanecem na exata medida, que não se deixam influenciar pelo ambiente, não permitindo que as condições externas deem as cartas. Em Filipenses 4, nos versos 5 ao 7, Paulo diz algo interessantíssimo. Filipenses 4, do verso 5 ao 7.
seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui Paulo deixa claro que precisamos ser fiéis aos nossos princípios e valores, aqueles que norteiam a nossa vida, ou seja, confiarmos e descansarmos no que nos diz o Senhor em sua palavra. Se você confiar, a paz de Cristo vai ser o árbitro e vai ser também o guardião da sua mente e do seu coração. Vai guardar os seus pensamentos e as suas emoções. Hoje mesmo, eu ouvia assisti um vídeo e a pessoa falava sobre isso, achei bem interessante. Que ele dizia assim, como eu vou saber que o Espírito Santo está falando comigo? E era o pastor Telmo, da igreja Abba Church. Ele disse, você vai saber porque você vai sentir paz no coração. O Espírito Santo vai te trazer instrução baseada na palavra de forma gritante que vai te trazer paz ao coração. Quando nós queremos algo e não temos paz no coração, pode ser bom, pode ser desejável, mas se nós não temos paz no coração, é porque Deus não está nos abençoando naquele sentido. Então entenda isso. Quanto à atmosfera, o ambiente onde você está inserido tem ditado as suas reações, reitero, tenha constância na sua caminhada. Quarta e última lição. Pessoas determinadas têm resultados que os inconstantes não têm. Em Daniel, capítulo 6, lá no mesmo livro de Daniel, onde nós começamos, só que daí no verso 6, o mesmo Daniel passa por uma situação bem inusitada. Daniel, capítulo 6, no verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real, lhe disseram, não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem que não a ti, o rei fosse lançado fosse lançado na cova dos leões? Esses homens convenceram o rei que ele deveria de fazer um interdito, porque eles queriam pegar Daniel, queriam prejudicar Daniel e sabiam que só aconteceria isso se levassem Daniel a ferir a sua fé, coisa que Daniel não faria. E aí eles tentaram prejudicá-lo. Só que o Daniel foi determinado naquilo que fez e por isso alcançou os resultados que os outros não alcançaram. Jó 22, 28 diz, determinando tu algum negócio, algum projeto, seja firme, constante, decidido, e a luz brilhará em teu caminho. O inconstante é o que muda de opinião e de humor facilmente conforme a situação. Se você é uma pessoa que, por qualquer coisinha, muda de humor, muda de desejo, muda de projeto, muda de alvo, reveja seus conceitos. Hoje vivemos uma epidemia em que as pessoas começam inúmeras coisas, porém desistem facilmente diante da primeira oposição. Normalmente pelas razões mais fúteis possíveis e que nem sempre representam ameaças reais. Hoje nós estamos vivendo um período muito triste, por assim dizer, onde nós precisamos gastar mais tempo animando as pessoas do que lhes dando fundamentos e princípios e preceitos para que elas obtenham resultados. Por quê? Porque elas mudam de humor muito rapidamente. Na atualidade, se gasta mais tempo tentando estimular as pessoas e manter o ânimo delas, do que equipando-as, capacitando-as para que atinjam seus objetivos. Sem uma forte e consciente decisão, você não vence a inconstância. Depois de uma firme decisão, você precisa de consistência para enfrentar os desafios. Quão determinado você é nos seus intentos? Lições desse tópico. Saiba onde, em quem e no que se abrigar nos momentos difíceis e desafiadores. Tenha convicção do que você quer e firme esperança nas promessas de Deus. E mais do que qualquer coisa, cultive bons relacionamentos. Eles são refrigério para a sua alma. A minha oração é para que o Espírito Santo nos convença que nós possamos extrair as melhores lições possíveis dessa mensagem. Talvez você é uma pessoa que tem muito bons projetos, muito bons desejos,
Você sempre tem as melhores ideias do seu grupo, mas você nunca consegue executá-las. Talvez está faltando constância. Talvez está faltando firme determinação. Talvez está faltando fidelidade, resolução com os seus intentos. Talvez está faltando você pagar o preço. E é sobre isso que a mensagem de hoje fala. É sobre isso que Deus está tratando conosco. Então, receba o recado. Põe em prática e veja a mudança na sua vida.